Nos últimos dias, provavelmente você ouviu a palavra Shrek rondando nas suas redes sociais. Se você chegou aqui e nunca ouviu esse termo, calma que ainda vai chegar no teu feed. Mas basicamente é abaixar os teus padrões em relação à estética para conseguir focar mais no que seria importante. Então, como que aquela pessoa é, a personalidade dela, o quanto que houve ou não compatibilidade contigo. Mas existe um discurso por trás disso tudo que é: assim você sofrerá menos. Mas será mesmo? Porque assim, muito desse discurso carrega exatamente essa ideia de: se eu escolho alguém que no mercado afetivo é menos valorizado, então talvez essa pessoa vai começar a me valorizar mais. Há uma ideia por trás disso de que essa decisão vai gerar mais controle e também vai evitar certas rejeições. Tanto é que se você se envolve com um Shrek e dá errado, assim, tudo falando bem entre aspas, tá? Porque é esse o discurso que está sendo colocado nas redes sociais. Você foi Shreked. E sendo bem sincero, eu acho que todo esse conceito de pensar, de alguém de estética, de Shrek, enfim, fortalece ainda mais um processo de o que é o ideal de beleza, mas não vamos chegar ainda lá. Porque todo o objetivo por trás desse vídeo é a gente pensar sobre o meme, mas para além dele, sobre como que isso está afetando a nossa sociedade, mas mais do que isso, o que isso está falando sobre nós. Mas antes da gente começar falando sobre isso, oi, meu nome é Bianca Mayumi, eu sou psicóloga, mas mais do que isso, uma mulher que também, como você, está aí nas redes sociais e também se depara com esses medos, esses receios e esses viés do que envolve uma escolha quando o assunto é par romântico. E curiosamente, eu acho que esse meme do Shrek, ele é um bom espelho social do que a gente está vivendo atualmente. Depois desse boom de magreza, que enfim, a gente ainda está vivendo, né? Acho que o movimento body positive foi deixado no passado, assim, enfim, e aí tá cada dia mais comum, até pelo próprio uso exacerbado das redes sociais, a gente apontar, avaliar, ranquear corpos, junto a toda essa ideia de que é começar relacionamentos por meio de aplicativos que podem se tornar vitrines, tribunais de quem merece ou não like. A aparência se tornou cada vez mais uma métrica e também uma performance. Entre filtros, comentários e números, fortalece-se cada vez mais uma régua bem estreita de quem vai ser considerado belo. Nesse contexto, o rótulo Shrek vem quase como um sintoma mesmo para o que a gente está vivendo, porque ele organiza relações por meio de um cálculo que faz essa métrica estética de quem vai estar acima e abaixo. Então ele vai legitimando hierarquias que desumanizam a gente. E aí vale o nosso cuidado, porque quanto mais o nosso corpo se torna um valor, maior é o desencontro, menor é a intimidade dentro das relações. E aí, antes da gente seguir, de novo eu reforço, eu sou totalmente contra essa ideia de chamar alguém de Shrek, o que for desse conceito. Até porque é isso, rotula ainda mais corpos que já são rotulados. Mas seguindo, muito desse discurso, quando a gente vai vendo nas redes, ele carrega essa ideia de controle, que a gente já falou outras vezes aqui nos vídeos. Eu te convido, inclusive, a se inscrever se você não se inscreveu ainda nesse canal, para ver mais discussões como essa. Mas a gente já falou outras vezes como o controle vem sendo cada dia mais buscado nessa nova realidade neoliberal. Então, como se eu tivesse o controle de como que vão ser as coisas ao meu redor, tudo depende de mim, etc. Inclusive as relações. Então, se eu tenho controle sobre essas escolhas, sobre essas relações, será que não é melhor eu escolher algumas relações que me parecem mais seguras? E será que esses critérios que eu utilizo para encontrar essas relações mais seguras são critérios válidos? Ainda mais quando a gente está falando sobre relacionamentos, a gente precisa lembrar que nada, principalmente para nós mulheres, há uma segurança emocional ali garantida. E aí, ter esse discurso cada vez mais comum nas redes, falando só você fazer o Shrek que vai dar certo, você vai encontrar alguém seguro aí, pode colocar a gente ainda mais em estados de vulnerabilidade, além de distanciar, como eu falei pra vocês, esse relacionamento, porque a gente enxerga o outro como uma segurança de que, pronto, você é Shrek, então quer dizer que você vai ter que me dar isso, isso e isso. Você vê como é injusto entrar num relacionamento desse jeito? E aí, do ponto de vista psicológico, eu pensei em trazer 2 estudos aqui que falam um pouco também de como a gente chegou nesse ponto de pensar sobre o Shrek, mas também sobre como a gente enxerga relações e a aparência. O primeiro estudo que eu quero trazer aqui para vocês é do Halo Effect. Basicamente é um viés
de que existe uma impressão global, ou seja, eu olho para uma pessoa a partir de certos critérios sociais, individuais, eu a considero atraente e junto a essa ideia da estética, eu já espero que essa pessoa tenha atributos também de personalidade que vão qualificar ela. Ou seja, essa pessoa é bonita, logo vai ser inteligente, agradável, confiável, gentil, o que não é uma certeza. Mas a gente faz esses pré-conceitos quando a gente enxerga uma pessoa. E aí o que a gente percebe com esse estudo? Que a aparência, por todas as nossas construções sociais, ela vem junto com o comportamento moral. E aí se a gente começa a criar essa ideia de que o Shrek, ele vai vir também com um comportamento moral, você vê que isso também não é seguro? E aí o segundo estudo que eu quero trazer é sobre a hipótese dos matches, que é basicamente a ideia de que casais tentam encontrar algum nível de pareamento com o seu parceiro ou sua parceira. E aí as pessoas podem encontrar tanto por meio da aparência, tanto que vocês já viram vários casais que são muito parecidos fisicamente. Posso até falar que falam bastante sobre mim e meu esposo com isso. Mas mais do que isso, também há essa busca pelo pareamento no quesito familiaridade por fatores de vida mesmo, não pela aparência, mas por outros quesitos. Então, a gente buscar também pessoas similares em relação a valores, a desejos, a propósito, a como ela se comporta, ou pessoas que são muito próximas, assim, é familiar a mim. Então, tenho muitos amigos, familiares que são parecidos com aquela pessoa. Então, a gente coloca mais aberto para iniciar relações. E aí, o que esse estudo traz? Que muitas vezes, pessoas que já se conhecem, convivem, têm alguma história juntas, começam a atribuir mais valor a outros atributos que não a beleza. Então, os valores, disponibilidade emocional, senso de responsabilidade, projeto de vida. E aí a aparência vira apenas um dos critérios, não o centro de toda a escolha. E aí, por que eu te trago esses dois estudos? Porque eles comprovam como essa ideia do Shrek tende a falhar. O primeiro estudo mostra que essa causalidade, correlacionar coisas e que geram causalidade, não impactam de forma alguma. Da mesma forma que pessoas bonitas não necessariamente são gentis, legais, inteligentes, pessoas que são ditas como feias não vão ser necessariamente de um jeito específico. O segundo ponto mostra que só a familiaridade física não carrega, não sustenta tudo. Pelo contrário, o que vai ser mais importante é encontrar essa familiaridade em outros aspectos. E para isso, envolve algum nível de incerteza, de ajuste, de convivência. Não dá pra gente já entrar em relações com total certeza de como aquela relação vai terminar. Segurança relacional não se constrói num liga-desliga, escolhe ou não escolhe, e sim por meio de uma constante escolha, acordo, reacordos, convivência em parceria. É uma prática relacional constante. E aí aqui vale o nosso cuidado realmente ético dentro das relações, porque se a gente olha aquela outra pessoa como uma escada que vai me deixar segura para eu alcançar novos lugares, essa categoria, estou no relacionamento, eu desumanizo aquela pessoa. O meme Shrek reforça essa ideia utilitarista dentro das relações. Eu te escolho não por você, mas pelo que eu acho que você não vai fazer comigo. O custo é alto para todo mundo. Para quem escolhe, porque essa estratégia acaba se tornando uma proteção superficial e não um aprofundamento dos próprios critérios, e para quem é escolhido, porque essa pessoa vira mais uma caricatura dentro dessa narrativa. E aí nenhum desses pontos e nem essa relação constrói-se a partir da intimidade. E aí vocês querem exemplos? Eu fiquei pensando muito como muitas pessoas estão trazendo tanto a Selena Gomez com o Benny Blanc, como também a Lana Del Rey com aquele marido dela que eu esqueci o nome, enfim. Meio que assim, olha, viu como que para as duas deu certo? Elas tiveram vários relacionamentos, entre aspas, fracassados, e agora elas estão com, entre aspas, entre aspas, um feio, e agora elas estão casando. Olha, isso aí não é sucesso? Será mesmo, gente? A gente nem tá dentro da relação pra saber. E aí acho que também é muito cruel a gente ter que pensar nisso, se essas celebridades viram um selo de que o Shrek vai dar certo. Mas é isso, de novo, fica só naquela parte superficial das redes sociais, da vida pública, do privado. Como que é? A gente não tem ideia. E aí eu acho que é interessante também a gente investigar como esse
critério envolve questões de gênero, tá? Como a Valesca Zanella fala, nem o perebado tá imune ao patriarcado. Muitas vezes, muitas mulheres sofrem sim pelo perebado. E esse novo discurso do Shrek, que tá muito atribuído que as mulheres que estão colocando os homens nesse lugar, eles estão falando como se a gente pudesse escolher. E a verdade, como os estudos da Valesca mostram, por meio da prateleira do amor, é que a gente não escolhe coisa nenhuma, a gente é socializada a ser escolhida. Mas talvez esse discurso, esse meme Shrek, dê a sensação de que a gente tá tendo mais controle sobre tudo isso, a gente tá podendo escolher mais. O que é uma mentira. Porque no fim, a gente tá continuando lutando, brigando entre nós para conquistar e ser escolhida por um homem lá. Seja o perebado ou o mais lindo de todos. E pra gente nunca foi algo valorativo com quem a gente tá. Pros homens é. Quanto que ela é bonita, aquilo vai atribuir mais valor para os homens. Quanto que a mulher é bonita, gostosa, etc. Quanto que ela é padrão. Só a gente olhar, por exemplo, namoradas e esposas de jogadores de futebol. Quanto que a mulher vira um troféu do lado. A gente já falou sobre isso, né? As mulheres troféus. Já para nós mulheres, é importante ser escolhida. Pelo feio, pelo bonito, quem foi, a gente foi escolhido. Estamos numa relação. Não fiquei pra titia. Independente de quem foi, pelo menos eu tô pra titia. Você percebe como isso reforça ainda mais isso? E aí aqui eu te convido a questionar o que de fato significa essa tentativa de baixar os padrões. Realmente é para ampliar os teus critérios, perceber que tem outras coisas para além da estética, reforçar, reconhecer valores pessoais da outra pessoa, comportamentos, a personalidade? Massa, vai ser muito importante, né? O que eu abro mão, o que eu não abro mão dentro de uma relação. Mas se é para você utilizar como desculpa para estar dentro de relações, só por estar, ou para isso, achar que você vai estar mais segura dentro de um relacionamento, te digo que isso aí pode ser uma furada. Critérios não necessariamente precisam levar a hierarquias. E essas hierarquias que tornam uma relação perigosa. Ter bússolas para você entender aonde, o que vai fazer sentido ou não para você dentro de um relacionamento, ótimo. Agora, ter rankings do que é estar numa relação, perigoso de novo. Até porque você já entrar no relacionamento com um Shrek, entendendo que ele vai ser assim, você vai ficar em quê? Em constante vigia. Porque você vai estar hipervigiando se aquela pessoa está realmente cumprindo com o que você esperava que ela cumpria. Você vê como que isso enrijece tanto para ti como para outra pessoa? Isso vai corroendo a espontaneidade, vai tornando os limites ainda mais frágeis. Os pedidos vão se tornando cada vez mais raros. Relacionamentos saudáveis não se constroem a partir de um medo que é administrado e vigiado, e sim dessa presença relacional construída no cotidiano. Tanto indo para um caminho de que eu só vou estar dentro de uma relação pelo quanto aquela pessoa me atrai fisicamente, como também enquanto aquela pessoa não segue padrões específicos, tudo isso leva à sensação de medo, a essa busca de controle e essa falsa sensação de que a gente consegue prever o próximo passo. Nomear que você tem medo, que você tem receio de uma relação é um passo muito mais válido do que tentar encontrar relacionamentos que você acha que consegue se proteger dele. Porque de fato, para nós mulheres, a gente tem muito medo de entrar em relacionamentos de cabeça, de não ser suficiente, de ser preterida, de ter gasto nosso tempo com aquela relação, de nos expormos, de nos colocarmos vulneráveis. Faz todo sentido ter esse medo. Só que negar esse medo e tentar esconder e colocar debaixo do tapete com essa desculpa do Shrek, de novo, perigo. E aí, para você que chegou até aqui e se identificou com esse vídeo, quero te falar que esse também não é um vídeo de julgamento moral para você, tá? Porque, volto a dizer, é isso. É uma tentativa de se proteger, principalmente para nós mulheres, sabe? Eu acho que é muito válido a gente tentar encontrar essas diversas formas de nos proteger. Só que essa não é a solução dos problemas. Que é isso pode colocar, sim, a gente em lugares mais vulneráveis. Achando que a gente está em espaços seguros só pela estética daquela pessoa, aquilo ali não vai segurar a gente de nada. Pode colocar a gente de novo em lugares ainda mais perigosos. Mas, se você usar o Shrek para realmente ampliar esses critérios, como eu falei, alinhar expectativas, reconhecer valores pessoais, entender o que é reciprocidade, quais são os teus limites, super válido, vai com tudo. Mas lembre-se, relacionamento nenhum vem com garantia de validade e nem de que não haverá dor, sofrimento. Tem como a gente reduzir dor, preservar o que for possível, mas não totalmente. Espero que tenha feito sentido para vocês. Me contem aqui nos comentários como que foi ouvir tudo isso. Vocês já conheciam esse termo? Não conheciam? E também, se você não se inscreveu ainda, se inscreva. E também compartilhe esse vídeo para mim, por favor. Dá o like, tudo isso ajuda a chegar em mais pessoas. Vai ser ótimo a gente ampliar ainda mais a nossa comunidade. É isso, espero vocês semana que vem. Beijo, tchau, tchau.